Primeiramente, né, quero agradecer a todos que estão aqui assistindo e quero que vocês deixem o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês. Bom, eu não me converti num lar cristão. A minha mãe, ela era católica e depois de um tempo ela se tornou evangélica. Naquela época era uma época bem difícil, assim, onde o evangelho ainda estava sendo, vamos dizer assim, na minha cidade, tinha poucas igrejas, vamos dizer assim. Minha mãe se converteu e começou a levar o evangelho para dentro de casa. Só que eu fui me converter com quase 21 anos de idade, aproximadamente ali depois de 2 meses para me completar 21 anos de idade, eu me converti. Então eu já me converti tarde, vamos dizer assim. Bom, a minha conversão ela é baseada assim, em muitos desfechos, e eu posso dizer que esses desfechos são desfechos inacreditáveis, só o Senhor mesmo poderia fazer aquilo dali, porque além de eu ter ido para um clube, eu jogava bola, né? Eu era jogador de futebol, então eu tinha muita amizade desse ciclo de futebol, então os amigos meus tinham muita disponibilidade, muito dinheiro, muito recurso, né? Eles poderiam entrar em qualquer lugar, sair de qualquer lugar. Então, vamos dizer assim que a minha vida quase que não daria para mim se converter, vamos dizer assim. Porque aonde eu estava, o lugar que eu estava, a posição que eu estava, era uma posição quase que irreversível de eu ir para o evangelho. Porque eu tenho muitos amigos até hoje, né, fora do Brasil, dentro do Brasil, que são jogadores de futebol. E eu me lembro que a minha conversão foi muito, assim, vamos dizer, estranhas, né? Estranha. Porque eu estava um dia num lugar com um amigo meu, num supermercado, comprando bebidas para ir fazer bagunça. E um outro amigo meu de infância me encontrou dentro desse supermercado. E ele falou, onde você vai hoje à noite? Eu falei, eu vou sair com a galera e tal. Ele falou, não, eu quero te fazer um convite para você ir para a igreja, etc e tal. Eu disse, não, igreja não quero ir para a igreja. Aí ele ficou me insistindo. E eu acabei não indo para a igreja. Mas aquele convite ficou no ar. E depois de um tempo que ele tinha feito esse convite, aproximadamente uns 4 ou 5 meses, eu voltei para a cidade onde eu jogava futebol. E quando eu voltei para a cidade, fiquei bem lá, comecei a tocar a vida normal lá, porque eu era longe da minha mãe. Só que numa demanda de tempo muito rápido, a minha mãe ficou doente. Assim, rapidamente. Adoeceu muito rápido. E eu tive que voltar, porque os médicos falaram que era para os filhos voltar, porque ela estava muito doente. Provavelmente aquela infecção que ela tinha pegado, né? Aquela bactéria que ela tinha, porque ela pegou uma bactéria no pulmão que ninguém sabe até hoje. Então eu voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, a minha mãe já estava internada no hospital. E aí, aquele negócio de não entender o que está acontecendo, porque era muito rápido e tal, e minha mãe já estava na igreja já fazia muito tempo. E eu fui para o hospital. Quando eu cheguei, fiz a primeira visita, foi tudo normal, conversei com ela. E ela disse, como que você tá, tudo tal. Segunda visita, normal. Terceira visita que eu fiz com ela, eu vi que ela não estava muito bem. E ela disse assim para mim, eu tenho algo em mim e eu quero transferir isso para você. Que a minha mãe era muito profética, assim. Ela usou essa palavra transferir? Usou essa palavra transferência. E ela disse, eu quero transferir para você porque eu sei que algo vai acontecer, só que ela não queria me dizer. E eu disse assim, não mãe, transferir o quê? Porque eu não era crente, então eu não entendi aquilo. Então eu fiquei naquela, falei, talvez ela queira falar de alguma coisa e tal, algum bem material que ela quer passar para mim, que ela não contou para meus irmãos. Eu achava que era alguma coisa matéria e não espiritual. E depois daquele terceiro dia, eu voltei para minha casa, meu irmão foi para o hospital, passou a noite com ela, durante o dia. O outro irmão meu, porque nós somos em 6 irmãos, e voltou de novo, foi de novo, né, o meu irmão para visitar ela. E à noite não tinha ninguém para ir, porque
porque tinha as pessoas que estavam cansadas, trabalhando, etc. Eu falei, não, eu vou. E quando eu cheguei lá à noite, ela disse, é hoje que eu preciso passar para você algo de Deus. Eu disse, passar algo de Deus? Como assim? Eu preciso fazer isso. Eu falei, mas por que a senhora está falando isso, mãe? Ela falou assim, porque hoje à noite, de madrugada, eu recebi a visita do meu amado. Eu disse, amado, mas meu pai não está mais com ela, porque ela era separada. Eu disse, amado, como assim? Não entendi. Eu falei, como assim, mãe? Não, é porque Jesus vai vir me buscar. Eu tive uma visão, ele entrou aqui no quarto, conversou comigo. Eu falei, nossa, minha mãe tá ficando doida, cara. Minha mãe tá tomando muito remédio, Alucinando. muita medicação, então ela tá alucinando. E eu disse assim, mãe, para com essa conversa, eu não gosto de Deus, você sabe que eu vou continuar sendo aqui, eu não tenho religião, eu sou normal, a hora que der eu vou, quem sabe eu não vou na missa hoje pra gente orar, pra gente fazer alguma coisa ali. Ela disse, não, eu tô falando sério. Vem aqui. Aí ela colocou a mão sobre o meu ombro e uma mão sobre a minha cabeça e disse assim, tudo que Deus preparou para mim, eu construí até aqui. E depois daqui agora é com você. Deus vai começar um novo ministério na sua vida. Eu falei, ministério? Não entendia nada, não sabia nada de Deus. E eu disse assim, mãe, para com essa baboseira. O que a senhora está fazendo? Ela falou assim, meu filho, a sua missão é fazer com que todos da sua família creiam em Deus, o Senhor. Então, a partir desse momento, você vai estar sendo capacitado e responsabilizado, porque todo o meu legado eu fiz até aqui. Agora, daqui para diante, Deus está colocando um novo legado sobre você. Eu falei, tá bom. O que está acontecendo? Não sei. E quando eu saí do hospital, do corredor do hospital, aquele negócio ficou batendo na minha cabeça. Muito estranho. E eu passando no corredor do hospital assim, e uma enfermeira estava no corredor assim, ela falou, viu? Você é filho da Fina? Porque a minha mãe, o apelido dela era Dona Fina, né? Aí eu falei assim, sim, eu sou filho dela, sou o caçula. Ela disse assim, então eu preciso te contar uma coisa bem importante. Eu falei, o quê? Ela falou assim, à noite eu estava fazendo plantão da madrugada, porque eu estou aqui trabalhando aqui, né? No plantão da madrugada. E eu escutei a sua mãe falando umas línguas totalmente estranhas. E eu não entendi o que ela estava fazendo. E eu achei que ela estava passando mal, alguma coisa, e eu fui pro quarto, porque ela estava falando muito alto. Quando eu entrei no quarto dela, eu não vi ela no quarto. Ela estava em outro quarto, orando por outras pessoas. Toda debilitada. E eu disse, como assim? Ela estava indo nos quartos. Eu falei, dona Fina, a senhora não pode ficar aqui. A senhora não pode fazer isso. E tal. E ela me olhou e disse assim, nenhuma doença, nada em mim pode parar o que Deus chamou eu para fazer. Eu preciso declarar, eu preciso orar aqui nesse hospital. E aí começou a revelar a vida daquela moça. Por isso que aquela moça estava impactada. Aí aquela moça contando aquilo para mim, aí eu comecei a ficar impactado. Eu comecei a falar, peraí, tem alguma coisa acontecendo estranha aqui. E aí diz que ela pegou mesmo assim, com um jeitinho, foi, dona Fina, a senhora não pode, senão depois as pessoas vão aqui, a diretoria do hospital vai arrumar rolo comigo, etc. E foi puxando a minha mãe pro quarto dela. Só que daí ela falou que ela ficou impactada da minha mãe ter falado a vida dela. Falou, olha, você tá passando por isso, por isso, por isso. E quando levou a minha mãe para dentro do quarto, ela pegou e foi, e ela se sentiu incomodada de sair dali, ficar um pouco fora, refletindo naquilo que a minha mãe tinha falado. Mas ela falou, você quer saber, eu vou voltar lá, eu vou falar para ela orar para mim também. Só que quando ela retornou para dentro do quarto, a minha mãe estava sentada na cama, olhando para o lado direito, e não tinha ninguém do lado direito. Chega até a me arrepiar. E estava conversando com alguém. E aquela moça, aquela enfermeira estava falando isso para mim. Ela estava conversando com uma pessoa que eu não estava enxergando. E eu falei, nossa, essa senhora deve estar nos efeitos
ela deve estar passando por algum problema. Sua mãe sempre faz isso, tal. Aí as peças se encaixaram naquele lugar. Que ela falou que tinha vindo o amado dela conversar com ela. E aí a enfermeira contando para mim que ela estava conversando com alguém que ela não estava vendo. Ou seja, minha mãe estava realmente conversando com Jesus naquele lugar. Jesus já tinha dado para ela a chave das portas do céu ali, entendeu? Para ela receber a autorização para passar para outro nível espiritual. Só que na época eu não entendia. Mas para ser bem breve, porque é tanta história. E aí minha mãe, depois de mais ou menos uns 6 ou 7 dias, faleceu. Faleceu e realmente foi embora. E naquele momento eu não entendia muito a respeito do reino espiritual, né? E eu fiquei muito mal, assim, depressivo, porque a minha mãe não era só uma rocha na nossa família, mas era também todo o apoio emocional e espiritual meu. Entendeu? Eu não entendia que quando ela faltasse ia fazer tanta falta para nós. E para mim também, porque eu era o caçula, não tinha pai. E aí meu mundo assim desabou. E eu confesso para você que eu fiquei bem mal assim, com Deus também. Porque eu falei, poxa, ela falou que tinha conversado com Deus, que Deus ia levar ela. Agora eu falei assim, que Deus que é esse que leva minha mãe? Que Deus que é esse que não deixa a gente desfrutar dela e tal? E eu fiquei muito, muito revoltado assim com Deus. Eu fiquei até uns dias assim, mastigando aquilo lá e não caía ficha no meu coração, assim, sabe? E eu falei para um rapaz, amigo meu, eu falei, cara, que Deus é esse que a minha mãe falou que veio buscar ela? Como assim? Que Deus maligno, que Deus perverso. E ninguém tinha a resposta para mim. E um dia, pastor, eu falo para você que só Jesus mesmo, porque um dia eu estava tão depressivo, eu estava tão mal, que eu fui na casa de uma pessoa, de um primo meu, e eu falei para ele, você tem revólver? Você tem arma? Porque eu sabia que ele tinha. E ele disse assim, eu tenho, por quê? Que tá acontecendo? Eu falei, não, porque eu quero acertar uma dívida. Tem que acertar uma dívida com uma pessoa. Ele falou, não, que dívida, rapaz? Como assim? Deixa que a gente acerta para você então, deixa que eu vejo lá o que tá acontecendo. Eu falei, não, essa dívida eu mesmo tenho que acertar. Só que era nada, eu tava com o espírito de morte, já tinha chegado próximo de mim. E eu tava tão para baixo que eu queria tirar minha própria vida. Porque naquela época não tinha nada, não tinha mais recurso, eu não tinha mais amigos. Os amigos começaram a se afastar porque eu vi que eu estava daquele jeito. Estava muito depressivo mesmo, estava assim, não queria sair mais, escondido dos outros, estava bem, bem distante de Deus mesmo. E eu lembro que o rapaz me deu, ele falou, vou passar para você isso daqui e você pega e resolve lá, mas não faz nada, cara, porque pensa que você vai fazer. Porque depois que você fizer não tem volta mais. Uma pessoa do mundo falando isso para mim. E eu catei aquele objeto ali e fui para a beira de tem uma ponte lá. E, na verdade passou umas 3 horas, eu peguei de tarde. E eu fui à noite, porque eu queria que ninguém me incomodasse. Era um 22, revólver 22. E eu subi na ponte. E eu olhei lá para baixo, fiquei pensando comigo, falei, meu Deus, acho que não tem mais nada para mim nessa terra não. Não tem, os meus irmãos estão todos casados. Eu nem esposa tenho. Então não vou deixar nada, né? Naquela época, hoje você tem mais informação, você consegue mandar uma mensagem. Naquela época você não conseguia, né, mandar mensagem. Eu pensei, relutei.
E eu falei, você quer saber? É verdade, eu vou. E eu me lembro que quando eu estava em cima dessa ponte, as pessoas acham que não, tá? Mas aqui vai um alô para todo mundo. E eu escutava nitidamente uma voz na minha mente dizendo: acaba com a sua vida. Não era algo baixo, era muito alto isso que estava acontecendo. Era tão alto que cada vez que eu ouvia essa voz, parecia que eu cedia cada músculo do meu corpo para essa voz. Cada vez mais. Sabe quando vai entrando aquela. Eu não sei se alguém já passou por um momento de tristeza muito, muito baixo, a qual que você começa a sentir aqueles calafrios emocionais. Eu entrei nesse nível espiritual. E eu não sabia na época que era espiritual, né? É claro. E cada vez que aquela voz falava comigo, parecia que eu ia ganhando mais força para tirar minha vida. Tem pessoas que acham assim, né? Que a pessoa tira a vida num instante, mas não é. É algo. uma luta, É uma luta, é um processo. processo, sabe? É um mergulho, assim, é maligno. Você vai cada vez mais descendo uma escada, não é subindo uma escada, é descendo uma escada. E eu pude, porque eu posso falar isso com autoridade, porque eu passei isso. Ali era o próprio inimigo falando comigo. E sabe, parece que você perde um horizonte, assim. Você perde a razão de você pensar no seu futuro, de pensar no seu próximo passo. Você começa a ficar cada vez mais com algemas espirituais, tirando toda a expectativa de vida sua. E aí eu fui descendo essa ladeira aí, ó. E quando eu estava descendo essa ladeira, nessa ponte, exatamente nessa ponte, do lado de baixo, a uns 600, 800, 700 metros, vamos colocar aí para mais, 800 metros, tem uma igreja. E no exato momento que eu estava fazendo isso, soltaram um hino. Acho que alguém estava orando e soltaram um hino. E aquele hino é um hino que marcou muito a minha infância. Por mais que eu não era cristão, eu não era evangélico, a minha mãe orava por mim. Eu estava naquela casa onde tinha uma batalha espiritual pela minha vida. E minha mãe sempre gostava dessa música, aquela música assim: de todas as coisas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. Essa música é maravilhosa. Forte a letra. É forte a letra. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar. Meu Deus. E aquela moça soltou, aquela moça estava orando ali. Aquela música, ela veio assim, como uma chuva sobre mim. Pagando todo o fogo, assim, sabe, de morte. Foi recaindo assim sobre a minha alma, assim. Se não tivesse tocado aquela música, talvez você tinha tirado a sua vida. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Porque aquela música não foi só uma música, foi uma música específica. É uma música de conexão de alma, corpo e espírito, porque eu não tinha o espírito ainda. Eu tinha uma conexão com aquela música através da minha alma, porque a minha mãe estava intercedendo comigo. A minha carne vivia aquela música, entrava naquele debate ali todos os dias. A minha mãe lutava com o diabo para eu voltar vivo para minha casa. Por mais que eu nunca fui um rapaz que dei trabalho para minha mãe na questão de me envolver com outras coisas, com crime, com drogas, etc. Mas a minha vida era cercada por pessoas assim. Quantas vezes não voltei de madrugada, a pessoa dirigindo, que estava dirigindo o carro, estava bêbada, completamente embriagada. O carro saindo da faixa, invadindo a preferencial, às vezes, de outras pessoas. Então, quando tocou aquela música veio e lavou a minha vida. E eu, naquele momento, eu senti que eu fui completamente mergulhado no amor de Jesus. E aí, eu conto isso para todo mundo. A minha mente começou a travar, porque começou uma batalha na minha mente, dizendo assim: vá aonde está tocando essa música. E a outra dizia: aperte o gatilho.
Eu falo que foi segundos, mas para mim, dentro de mim, foi uma eternidade. E aquela luta, pá, 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 e eu consegui vencer. Eu peguei aquela arma assim, falei, o que eu tô fazendo, cara? E o Espírito Santo venceu, sabe, aquela batalha. E eu desci, eu fui para aquela igreja, desci ali, fui lá, falei, vou ver o que essa igreja tem para mim aqui. Entrei. Quando eu acabei de pisar na igreja, eu lembro até hoje, era uma mulher um pouquinho mais, né, gordinha assim, negra, cabelo amarrado. Ela falou, eu estava esperando você vir até aqui. Eita Deus. Exato. Eu me emociono, cara. Porque ali foi o primeiro encontro que eu tive com Deus. Desculpa, pastor. Aquela mulher olhou pra mim e falou assim, eu não sabia nada, cara, eu não conhecia ela. Por isso que eu falo que as pessoas, elas precisam do profético. Ela disse assim, eu sei o que você está passando, mas eu precisava mudar a rota do seu destino. Eu sei o que você perdeu. Você perdeu algo muito precioso. Mas tudo que você perdeu, eu vou simplesmente multiplicar na sua vida. E eu vou trazer você debaixo da minha autoridade. E eu estou me revelando como Deus na sua vida. E eu entro e faço morada no seu coração hoje. Nunca mais você vai ser o mesmo homem. Você pensa que eu levei a sua mãe, mas eu não levei a sua mãe. Meu Deus. Eu trouxe ela para morar comigo. E eu não sabia aonde eu enfiava a cara, assim, porque na hora que ela falou, eu senti uma coisa muito diferente. E eu falo para você que depois daquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa. Cheguei, devolvi aquilo que eu tinha pegado. Eu cheguei em casa e a primeira coisa que o Espírito Santo me lembrou foi daquele convite daquele menino que fez quase um ano atrás. Eu fiquei ali, não sabia o que fazer e tal. Mesmo assim, continuei, não fui para a igreja. E um dia eu fui jogar bola, assim, com os amigos. E esse rapaz estava lá, esse amigo meu. Aí ele me convidou para ir para a igreja. E aí, depois que ele me convidou, eu falei, você quer saber? Eu vou sim, vou para a igreja. E para ser bem resumido, assim, porque tem muita coisa ainda que aconteceu, né? Mas ele me convidou e depois de umas 2 semanas eu fui para a igreja. E aí eu cheguei na igreja e o Espírito Santo completamente claro e simples entrou no meu coração. E depois dali, nunca mais eu me desviei da casa do Senhor. Eu me mantive limpo e puro para Ele. Você faz quanto tempo? Faz aproximadamente, vai completar 19 anos. Glória a Deus. 19 anos. E sua mãe era profeta, né? Pelo que eu vi, né? Sim. Que falava com Deus e transferiu para você. Quando você se converteu nesse ponto, até o chamado para o profético, para o pastoral, foi um trabalho lento ou foi algo acelerado que Deus fez? Foi algo, eu costumo dizer que foi algo que demorou um pouco. Demorou porque existem níveis proféticos, né, pastor? Existem níveis proféticos. E cada vez que a gente vai mergulhando no profético, ele vai se instalando cada vez mais e vai trazendo mais clareza para essa natureza profética nossa. Eu costumo dizer que o verdadeiro profético, ele demora para surgir. Ele não é tão repentino assim.
Por quê? Porque Deus tem sempre um trabalhar em nós. E esse trabalhar que Deus tem em nós, ele vai nos treinando, entendeu? Vai nos treinando. E esse treinamento que Deus traz para nós, ele não pode ser um treinamento rápido, porque o profético é uma arma muito letal. E além de ser uma arma muito letal, é uma arma que não pode errar. Porque um profético que erra, ele mata, ele discerne no tempo errado, ele mata um propósito, ele adianta um propósito que não era para ser adiantado. Ele faz uma colisão de espiritual com o espiritual sem ser o tempo de ser colidido isso. Ele alinha, ele abre portas em lugares que a pessoa nunca abriu. Então, o profético, o verdadeiro profético, ele para ser gerado, ele precisa de alguns anos para ser gerado.